Amados irmãos, podeis assentar. Convido-os a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 9. Leremos o versículo 35 ao 38. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, pois a sua palavra foi aberta e pedimos, Pai, que a partir dela o seu Santo Espírito nos ensine, nos ilumine e mude em nós aquilo que precisa ser mudado. A começar em mim, Pai. Então, aos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos em um mundo cheio de distrações e, por vezes, as prioridades da nossa vida acabam por ofuscar a missão da igreja. E ela, frequentemente, é deixada de segundo plano na minha e na sua vida. As demandas da vida moderna, as pressões culturais e as nossas próprias prioridades competem pelo tempo e pela nossa atenção. Nesse contexto, é muito fácil que nós possamos perder de vista o que realmente importa. O chamado de Jesus para sermos participantes ativos em sua obra redentora. No entanto, quando nós olhamos para o modo em que Cristo viveu enquanto estava aqui na terra, nós somos confrontados com um padrão completamente diferente do que estamos acostumados. Jesus viveu em uma missão intencional, em uma missão compassiva, em uma missão corajosa, deixando claro que essa missão, que era dele, é também hoje a missão da igreja. O texto de Mateus 9 nos ensina, nos mostra, nos convida a observar Jesus em ação, revelando as suas características como um Messias que percorre cidades e povoados, vê as aflições e as dificuldades das multidões e nos chama para participar da colheita da grande seara de Deus. Ao meditarmos um pouco neste trecho, nós somos desafiados a alinhar o nosso coração e a nossa vida ao exemplo de Jesus Cristo. Afinal, como discípulos, nós não podemos simplesmente olharmos para Jesus e admirarmos a Ele, mas precisamos segui-lo de perto, na mesma missão que Ele começou. Hoje, então, eu quero te convidar a refletir comigo sobre 3 características encontradas neste texto, que nos mostram que a missão de Jesus é a missão da igreja. A missão de Jesus é a missão da igreja. E a primeira característica, amados, é que Jesus ia. Do verbo ir, Jesus ia. Acompanhe comigo novamente o verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Queridos, aqui nós vemos Jesus percorrendo cidades e povoados, ensinando sobre a verdade eterna, pregando o evangelho do reino e curando os aflitos de corpo, mas também e principalmente os aflitos de alma. Isso nos comunica que a missão de Jesus Cristo não era algo passiva, mas era completamente ativa. Em seu livro A Missão Cristã no Mundo Moderno, John Stott fala isso sobre a missão de Jesus Cristo. Ele destaca que Jesus atravessou barreiras culturais, geográficas e espirituais para alcançar os perdidos, demonstrando que o verdadeiro amor é prático e intencional. Cristo não aguardava que os necessitados viessem até Ele. Jesus até poderia buscar uma região central da cidade com facilidade para que as pessoas viessem até Ele, mas não, Jesus ia até aqueles que necessitavam dEle.
Até porque, meus irmãos, nós bem sabemos que em um mundo caído, as pessoas não sabem o que realmente precisam, não sabem o que realmente querem. Jesus, meus irmãos, olhava para aquela multidão e encontrava pessoas perdidas, encontrava pessoas desorientadas, encontrava pessoas vulneráveis. Então, movido por compaixão e pelo desejo de cumprir a vontade do Pai, Jesus ia até essas pessoas. E nós sabemos que Jesus falou verdades eternas, assim como também tomou essas verdades eternas, tornou essas verdades eternas em ação. Seu ministério cuidava o cuidado pela alma, ao cuidado pelo corpo, traduzindo palavras de verdade em atos de amor. E olhando para isso, querido, nós somos desafiados porque esse Jesus, sendo o Rei dos Reis, foi de encontro aos necessitados. Nós, como discípulos, precisamos, devemos fazer o mesmo. Nós não podemos simplesmente esperar que as pessoas venham até nós, mas precisamos ir ao encontro dessas pessoas com palavras de verdade, com palavras de amor. E veja, meus queridos, que a nossa igreja mesmo acaba por disponibilizar alguns exemplos de como nós podemos ir ao encontro dos necessitados. Por exemplo, às quartas-feiras, o ateliê da SAF, nós fazemos enxovais e roupas para bebês, além de outras coisas. Toda segunda, às 14h30, reunião essa que funciona há mais de 20 anos, ininterruptamente. As irmãs da SAF estão liderando uma reunião de oração, onde nós oramos pelos missionários, oramos pela igreja, oramos pelo campo missionário, oramos por você que está aí sentado no banco. Toda quinta, às 7h da manhã, a UPH se une aqui na igreja também para orar. E por vezes, depois desta reunião de oração, a UPH vai fazer alguma ação social, transformando a palavra da verdade eterna em atos de amor. A UMP, meus irmãos, volta e meia está programando ações de voluntariado, doações de sangue, pintura de muros e assim por diante. Toda quarta-feira, às 20h, nós estamos aqui orando pelas famílias da igreja. Orando por enfermidades, orando por conversão daqueles entes queridos que ainda não conhecem Jesus Cristo. Temos ainda o trabalho da mesa solidária, onde nós cozinhamos algumas toneladas de comida por ano para entregar às pessoas em situação de rua. Ou até mesmo você pode participar das atividades de ginástica com a terceira idade que nós teremos a partir do dia 3 de fevereiro, aqui na igreja, podendo então testemunhar o amor de Cristo de maneira prática. Queridos, são muitas opções, só que ainda que nós, por vezes, tenhamos muitas oportunidades e possibilidades, quantas vezes eu e você buscamos desculpas para não agir? Seja por falta de recurso, seja por medo de fracassar, ou então, porque nós não cremos tanto assim no poder transformador do Evangelho. Ou então, nós falamos, eu não vou fazer esse negócio de missão não, porque eu não tenho chamado missionário. Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para as outras coisas. Só que aí eu me lembro de uma história, meus irmãos. Vocês já ouviram falar de Sophia Miller? Uma missionária que dedicou 40 anos da sua vida a trabalhar com os índios no Amazonas. Um dia perguntaram para essa mulher, irmã Sofia, a senhora dedicou a sua vida inteira para cuidar dos indígenas, falar de Jesus a eles. Quando foi que a senhora percebeu que tinha um chamado missionário? Quando foi que você entendeu que Deus te chamou para ser missionário? E ela respondeu assim, eu jamais tive um chamado. Eu estava lendo a Bíblia, eu li uma ordem e obedeci. A ordem, queridos, que Sophia Miller leu é ide fazer discípulos. A história dela entre os indígenas Curipaco e Baniwa nos lembram que a missão de Jesus não é algo opcional, e muito menos um simples convite. Mas a missão de Jesus, meus irmãos, é uma ordem clara, é uma ordem imperativa que exige de cada um de nós obediência fiel e com fervor. Ao lermos sobre o que Jesus fez, nós somos encorajados a agir, mas precisamos perceber que a prática de Jesus não é apenas um exemplo a ser seguido, mas é a base da nossa capacitação. Porque por vezes nós esquecemos, mas as pessoas dentre essa multidão que Jesus viu, que estavam cansadas, estavam mal, desorientadas, perdidas como se não tivessem pastor, vulneráveis éramos nós.
Nós éramos aqueles necessitados que Jesus buscou, nós éramos aqueles perdidos, sem direção e mortos em nossos próprios pecados. Nós fomos alcançados pelo amor de Cristo, que não apenas veio a nós, mas também levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados e nos deu vida eterna. E é por isso, meus irmãos, que agora, em resposta a isso, nós podemos e devemos ir ao encontro dos outros, porque um dia Jesus veio ao nosso encontro. Somos enviados por aquele que nos alcançou primeiro, capacitados pelo seu Espírito e movidos pela mesma compaixão que ele demonstrou um dia comigo e com você. Como discípulos, como igreja, a nossa missão também deve ser caracterizada com atitude, com obediência, assim como foi a missão de Jesus. Nós não podemos nos acovardar, precisamos ir, precisamos pregar, precisamos agir, porque fomos chamados a continuar uma missão, a missão do nosso Mestre. Mas Jesus não apenas ia, mas Jesus também via. Jesus via do verbo ver. Jesus via. Veja novamente o verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando nós lemos aqui, vendo ele as multidões, não se trata simplesmente de que Jesus viu as pessoas que lá estavam, mas a palavra vendo aqui tem um significado muito mais precioso, muito mais profundo. É no sentido de um olhar atencioso, um olhar compassivo, um olhar perceptivo. Um olhar que não apenas enxerga as aparências, mas um olhar que via as angústias escondidas naquele povo. Era um olhar que enxergava os dilemas não ditos daquele povo. Era um olhar que enxergava os corações aflitos daquele povo. Jesus percebia não só as necessidades espirituais, mas também as necessidades emocionais e físicas de cada pessoa. E me deixa falar uma coisa para você, porque assim como Jesus viu aquela multidão, Jesus viu você também. Ele viu você em sua aflição, viu você em sua necessidade, em sua desesperança. Jesus Cristo se compadeceu de você, meu irmão, e veio ao seu encontro. Ele abriu os seus olhos para a verdade e trouxe vida para a sua alma. Jesus viu a multidão, Jesus viu você, e hoje Ele continua te vendo. Por vezes você pode achar que ninguém está vendo você, ninguém se compadece das suas dificuldades, das suas fraquezas, mas saiba, meu irmão, Jesus vê você, quando você dobra seu joelho na sua cama e chora aos pés dEle. Jesus vê as suas lutas, Jesus vê as suas dores, Jesus vê quando você chora sozinho no banheiro. E com o mesmo olhar de compaixão, de amor, de graça que Ele ofereceu àquela multidão, Ele te oferece também graça, Ele te oferece renovo. E ao olharmos ao texto, nós vemos que Jesus se compadeceu, e isso não significa simplesmente que Jesus ficou com dó do pessoal, mas na verdade a palavra compadeceu-se aqui tem um sentido de um sentimento forte, que vem das entranhas, que vem de dentro, algo forte, que tem que te mover a fazer alguma coisa, algo que te indigna, você não consegue ficar parado diante da situação. E esse sentimento de compaixão intensa foi o que moveu Jesus à ação. Não era uma empatia simplesmente e inerte, mas era uma compaixão transformadora. Mas sabe quem também via com atenção a multidão? Os falsos líderes, meus irmãos. A diferença é que os falsos líderes olhavam aquelas ovelhas sem pastor, mas pensavam em como eles poderiam tirar a lã daquelas ovelhas, tirar a carne daquelas ovelhas e usar essas ovelhas para força de trabalho. Só que Jesus não. Jesus, ao olhar para essas mesmas ovelhas, Ele as via como preciosas, criadas à imagem de Deus, necessitadas de cuidado, direção e amor. Os líderes religiosos eram como os maus pastores descritos lá em Ezequiel 34, que se alimentavam das ovelhas e negligenciavam o cuidado delas. Mas o nosso Senhor, o bom pastor, não as explorou. Pelo contrário, ao invés de matar essas ovelhas, Jesus foi morto por essas ovelhas. Ao invés de nos matar, ao invés de nos usar como força de trabalho, meu irmão, Ele morreu por nós. Ele tomou sobre si aquilo que era para nós termos levado.
E percebendo para esse olhar de Jesus, eu e você somos mais uma vez desafiados, porque nós também somos chamados a olhar para as pessoas ao nosso redor. Porque quantas vezes, pense você aí, a gente cruza o caminho de pessoas aflitas e desesperançosas, mas fica indiferente. Lembre lá do seu condomínio, de onde você mora. Quantas vezes você passa por um vizinho solitário, por um vizinho desanimado, necessitado de uma palavra de salvação, e você só passa por ele? Ou então no trabalho, você convive com colegas que enfrentam desafios silenciosos e precisam de uma palavra de esperança. Lá na escola, ou então na faculdade, quantas pessoas lidam com incertezas, lidam com uma baita pressão e precisam da palavra da verdade, a palavra eterna da verdade. E até mesmo em nossas famílias, quantos membros lá entre os nossos parentes que precisam de direção, precisam de esperança. Diego, mas eu não sei como que eu posso chegar nessa pessoa. Quer ver um exemplo? Chega para a gente, pede uns cada dias e você entrega para o seu vizinho. Mas eu tenho vergonha de entregar para o meu vizinho. Põe debaixo da porta, entrega lá na caixinha de correio. Tem um monte, não tem, Carol, de cada dia? Tem um monte de cada dia. Vamos, pegue um cada dia, entregue para o seu vizinho, entregue para o seu colega, entregue para o seu amigo. Meus irmãos, é difícil, mas nós precisamos aprender a olhar para as pessoas com um olhar de graça. Precisamos enxergá-las como Jesus as viu, não como números, não como pessoas que simplesmente são problemas ou inconvenientes, mas como almas preciosas criadas à imagem de Deus. Só que, meu irmão, naturalmente, não tem como eu e você olharmos para as outras pessoas com um olhar de compaixão, com um olhar de graça, com um olhar de amor, porque essa visão compassiva só existe em nós quando nós somos transformados pelo Evangelho. Reconhecer que nós éramos essas ovelhas perdidas, encontradas pelo bom pastor, aí sim nos capacita a olharmos para os outros com compaixão genuína. Porque essa compaixão não nasce naturalmente no nosso coração, mas ela é fruto de um coração regenerado, moldado pelo Espírito Santo, que nos ensina a amar como Cristo amou. Que possamos então responder ao chamado de Jesus, que possamos então responder a esse olhar de Jesus, vivendo de maneira compassiva, vivendo de maneira evangelística, e que ao olharmos para as multidões ao nosso redor, sejamos movidos a apontar o caminho para o bom pastor, aquele que viu, amou e deu a sua vida por elas, assim como fez por mim e por você. Amados, Jesus foi, então nós podemos ir. Jesus viu, Jesus percebeu, Jesus enxergou e se importou, então nós também podemos enxergar, ver, perceber e se importar. E a última característica que nos mostra que a missão de Jesus é a missão da igreja, é que Jesus chama. Jesus chama. Os versos 37 e 38 dizem assim: então se dirigiu a seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus, ao olhar para as multidões, ele compreendeu, ele se compadeceu das necessidades que eles apresentavam. Mas ele não apenas percebeu e deu um bom diagnóstico para esse problema, mas ele trouxe uma solução, um chamado para que mais trabalhadores fossem enviados à colheita. Mas percebam que esse chamado não é algo genérico ou destinado apenas a algumas pessoas, porque muitos de nós, ao vermos esse texto, pode pensar, bom, o pessoal que já fez seminário, que se preocupa em falar de Jesus para os outros, né, eles são mais preparados. Os missionários que estão lá no campo, que se preocupem em falar de Jesus. O que realmente é verdade, né? O missionário tem que falar de Jesus, quem fez seminário tem que estar preparado e bem preparado para falar de Jesus. Mas não são só estes que têm que falar de Jesus, não são só pastores, missionários, presbíteros, diáconos, líderes da igreja que devem falar de Jesus, porque esse chamado, meu irmão, minha irmã, é pessoal e intransferível, é um convite de Jesus a cada um de nós, e por mais que muitos possam pensar que é um peso, nós temos que entender que falar de Jesus, participar do reino dele, é na verdade um grande privilégio, porque, meus irmãos, Deus em sua soberania, não precisa de mim, não precisa de você, para realizar a sua obra. No entanto,
em sua bondade, em sua graça, Ele nos convida a participar ativamente do seu plano maravilhoso de redenção. E participar deste plano maravilhoso de redenção, meus irmãos, nos move ao coração do nosso Deus. E nos move ao seu propósito de reunir para si um povo de toda tribo, língua e nação, como bem diz Apocalipse 7:9. E esse propósito não pode esperar, ele é urgente. Jesus declara que a seara já está pronta, meus irmãos, ela não vai ficar pronta, ela já está pronta, a colheita não pode esperar. Como cristãos reformados, nós bem sabemos que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo os seus filhos, os seus eleitos, de acordo com Efésios 1:4. Mas também nós sabemos que Deus determinou um meio para alcançar esses eleitos, a pregação do Evangelho. O testemunho fiel dos seus servos, da igreja. Lembre de Romanos 10, que diz assim: como porém invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Queridos, Deus nos concede a honra de sermos usados como instrumentos para a salvação dos seus filhos. Se nos dispusermos, Deus nos usará. Se nós não nos dispusermos, Deus levantará outros. A questão então não é se Deus vai ou não realizar a colheita, porque Ele certamente realizará a colheita e cumprirá a sua obra. A verdadeira questão é: estamos dispostos a sermos instrumentos em suas mãos? Quando Jesus nos ensina a orar por mais trabalhadores, meus irmãos, Ele está ao mesmo tempo nos chamando para sermos resposta dessa oração. Essa convocação é um convite para que nós possamos assumir a mesma disposição do profeta Isaías e do próprio Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. É um convite que nos desafia e nos chama a agir onde quer que estejamos, seja em nosso lar, seja lá no nosso condomínio, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. E também é um chamado, claro, para aqueles que em terras distantes, onde Cristo ainda não é conhecido, vão e pregam o Evangelho. Mas o ponto, queridos, é que ao seguir o exemplo de Jesus, nós somos chamados a enxergar as multidões, identificar as suas necessidades e responder com compaixão aonde é que essas multidões estejam. E vejam que essa missão não é opcional, mas é uma expressão do próprio coração de Deus e do propósito da sua igreja. Ah, mas como eu posso fazer missões? Alguém certa vez disse: missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Meu irmão, minha irmã, você pode fazer missão literalmente indo pregar o Evangelho, mas você pode fazer missão também orando pelos pregadores, orando pelos missionários. Assim também você pode fazer missão contribuindo para a obra missionária. Saiba, por exemplo, que toda vez que você dizima e você oferta, você está ofertando para a obra missionária. Os recursos dessa igreja são empregados em um trabalho missionário, de revitalização e implantação de 10 igrejas na nossa região. 10 igrejas. Esses recursos são utilizados para sustentar 3 missionários. Esses recursos são utilizados para a formação de pastores, de líderes para a igreja. E nós ainda participamos dos Gideões missionários, aquele pessoal que entrega Bíblia de graça no Novo Testamento em hotéis, em hospitais e tudo mais. Meus irmãos, as possibilidades são inúmeras. Mas temos que perceber qual tem sido a disposição do nosso coração. Quando nós falamos de obra missionária, queridos, precisamos lembrar que o campo missionário não está apenas longe, em terras estrangeiras, mas o campo missionário está ao nosso redor, nos condomínios e bairros que nós habitamos, nos locais que nós trabalhamos, nas escolas onde convivemos, na padaria que a gente vai todo dia comprar pão, no tubo de ônibus que a gente cumprimenta com o cobrador todo dia, no posto que a gente abastece o carro e é sempre os mesmos frentistas. Isso é um campo missionário, meus irmãos. Há uma multidão aflita, há uma multidão exausta lá fora, aguardando o testemunho fiel do povo de Deus. Mas tem um detalhe crucial: nós só podemos responder a esse chamado com obediência e com prontidão,
se formos transformados pelo Evangelho. De novo, precisamos reconhecer que nós mesmos fomos transformados e alcançados pela graça e salvos pela ação de Cristo. Aí sim nós seremos motivados a levar essa mensagem que um dia entrou em nossa vida adiante. Só após sermos amados é que nós podemos amar, meus irmãos. Só após termos recebido misericórdia que podemos exercer misericórdia também. Sendo assim, diante dessa mensagem, eu e você precisamos refletir. A partir de hoje, estamos dispostos a orar pela colheita? Estamos dispostos a contribuir generosamente para a obra missionária e, quem sabe, até mesmo ir pessoalmente onde o Senhor nos enviar? Que sejamos então, meus irmãos, uma igreja disposta, uma igreja engajada, proclamando o Evangelho do Senhor com fidelidade e paixão, até que todos os eleitos de Deus sejam reunidos diante do trono do Cordeiro. Ao olharmos para Mateus 9, vemos Jesus em sua obra, nós somos confrontados, meus irmãos, por uma missão que é ativa, compassiva e urgente. Vemos um Salvador que vai ao encontro dos necessitados, vemos um Salvador que enxerga a profundidade das dores humanas e que chama seus discípulos a fazerem o mesmo. A missão de Jesus não foi uma opção, mas foi uma prioridade. Ele foi movido pela obediência ao Pai e pelo amor às almas perdidas. Agora Ele nos chama a continuarmos essa missão, não nas nossas próprias forças, porque se fosse pelas nossas próprias forças, era impossível a gente conseguir falar de Jesus, convencer alguém de que Deus realmente existe e a obra de Jesus existiu, aconteceu e realmente muda vidas. Mas, meus irmãos, nós somos capacitados pelo Espírito Santo que habita em nós e nos sustenta. Então, se você tem medo de falar de Jesus, fique tranquilo, o Espírito Santo estará com você e dará as palavras certas para que você fale do amor dele para as pessoas. Porque por vezes isso passa desapercebido, né? Mas a pessoa mais interessada em que novas pessoas conheçam sobre Jesus é quem? Ele mesmo. Ele mesmo. Ao meditarmos nessa passagem, queridos, nós lembramos que fomos alcançados pela graça, não para vivermos de maneira confortável simplesmente, mas para sermos embaixadores do reino de Deus. Cada um de nós é enviado, seja para ir orar ou então contribuir com o propósito de tornar Cristo conhecido. Portanto, meu irmão, minha irmã, como temos respondido ao chamado de Jesus? Ou melhor, como responderemos ao chamado de Jesus a partir de hoje? Nos levantaremos e diremos: eis-me aqui, envia-me a mim? Espero em Deus que sim, meus irmãos, que o exemplo de Jesus Cristo nos inspire a ir com coragem, ver com compaixão e chamar outros com fidelidade, até que todos os eleitos de Deus sejam reunidos diante dele. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, envie, não que a nossa oração hoje não seja: Senhor, envie alguém para o campo missionário, mas que a nossa oração